próximo projeto da pauta, um projeto importante, vereadora Maria Letícia. Iniciativa para primeiro turno. Projeto de Lei Ordinária 5.255/2017, iniciativa Maria Letícia Fagundes. Altera a Lei 10.595/2002, que dispõe sobre o serviço funerário do município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.526, em 31 de maio de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.654, em 6 de dezembro de 2017. Substitutivo geral 3159/2017. A votação global e simbólica. Aprovação maioria simples. Primeiro turno. O substitutivo ainda Leitura foi do aprovado substitutivo. dentro das comissões. Por favor, vereador. Substitua-se o projeto de lei para que passe a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Inclui o artigo 2A na Lei 10.595/2002, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2A. Para a preparação do corpo sem vida, descrito no inciso 1 do artigo 2º, a tanatopraxia não é obrigatória, exceto nos seguintes casos. 1. Quando o corpo necessitar de transporte via terra para outro município com distância superior a 250 km. 2. Quando o corpo for transladado por via aérea ou marítima e o tempo decorrido entre o óbito e a inumação ultrapassar 24 horas. 3. Quando houver indicação do médico assistente que assinou a declaração de óbito. Parágrafo 1º. Nos casos de indicação médica para a tanatopraxia, elencado no inciso 3, esta deverá ser comprovada por laudo assinado pelo médico responsável pela declaração de óbito ou por laudo do Instituto Médico do Paraná. Parágrafo 2º. Nos casos de morte violenta, não será realizado nenhum procedimento de conservação do corpo, exceto nos casos citados no artigo 2A. Parágrafo 3º. Entende-se por morte violenta os óbitos decorridos por suicídios, homicídios e acidentes. Artigo 2º. Altera-se o parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 10.595/2002, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Nos casos de transporte por via aérea e marítima, observar-se-ão as normas específicas. Artigo 3º. Altera-se o inciso 4 do artigo 8º da Lei 10.595, que passa a vigorar com a seguinte redação. 4. Receber as orientações necessárias sobre os tipos de serviços indispensáveis e necessários, bem como os serviços facultativos tabelados e os demais serviços disponíveis de livre escolha do usuário, informações sobre todos os preços praticados, tabelados ou não, que devem constar em tabela de preços fixada em local visível e de fácil acesso, com a descrição objetiva do serviço ou produto e o valor correspondente claramente identificado. Parágrafo único. A orientação equivocada e imposição para aquisição de serviços de tanatopraxia, quando não necessários, arretará na multa prevista no item C, inciso 2, do artigo 12 da Lei 10.595. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor decorridos 90 dias de sua publicação oficial. Foi lido o substitutivo e emendas, tendo em vista que o substitutivo foi passado nas comissões, então ele está apto à votação direta. A vereadora Maria Letícia, que é autora da iniciativa, tem 15 minutos prorrogáveis. Vereadora. Muito obrigada, presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. Eu venho discutir hoje um projeto de lei que eu reputo como um dos mais importantes meus do ano. Há quem diga que a morte é a coisa mais democrática da vida, porque não faz diferença de idade, cor, orientação, gênero, etc, etc, etc. Mas mesmo numa questão tão democrática como a morte, existe sim um diferencial na morte que mostra as diferenças sociais. Por que eu digo isso? Porque quem tem mais recurso acaba tendo uma morte com mais privilégios em termos de acessórios. Muito bem. Na capital de Curitiba, os custos de caixões e serviços funerários seguem oficialmente uma tabela estabelecida pela prefeitura.
Ao adquirir a sua urna mortuária, nós procuramos, então, morre o familiar, se procura o serviço municipal funerário, e nós adquirimos lá um plano estabelecido em tabela da prefeitura. Muito bem. Adquirir uma urna mortuária, o usuário também está adquirindo alguns serviços estabelecidos na tabela, como a preparação do corpo, asepsia, tamponamento e colocação das vestes que a família deve levar, o transporte dentro dos limites de Curitiba, a montagem do velório com suporte para a urna, 4 castiçais com velas e livro de presença. Isso vem, não é cobrado nada a mais por isso. Muito bem. Em Curitiba, segundo informações da Secretaria do Meio Ambiente, em 2016 foram registrados 16.986 óbitos, em média 1.406 por mês, e em 2017, até 15 de dezembro, foram registrados 15.717, em média 1.309 mês. A média de mortes dia é em torno de 47. Ao todo, nós temos 13 opções, eu quero que vocês compreendam bem, por causa dos custos. Em média, nós temos 3 opções de urnas, todas classificadas por uma numeração. Os gratuitos são classificados do número 1 a 4. Já os pagos são divididos em 5 a 8, que custam entre 229,09 a 1.094,11 centavos. E os números de 9 a 13 variam de 1.315 a 6.367. Isso está numa tabela que vocês encontram facilmente no Serviço Funerário Municipal, Decreto 567. Serviço, portanto, tabelado. Mas, infelizmente, crescem as reclamações com relação aos serviços funerários na cidade de Curitiba. Vereadora, uma parte na sequência. Já lhe concedo. E essas reclamações têm sido absolutamente voltadas mais para uma questão. Eu, quando cheguei no Serviço Funerário Municipal, perguntei para o servidor que coordena o serviço funerário, perguntei qual é a principal queixa do usuário. Ah, doutora, sem dúvida, a tanatopraxia. Eu fiquei refletindo sobre aquilo. Quando uma pessoa perde um ente querido, além da tristeza e ter que enfrentar toda a burocracia que envolve a questão do funeral, uma parte, vereadora. Já lhe concedo, vereador. Ela precisa de documentação de óbito, ela precisa, muitas vezes, até pagar antecipadamente por um serviço que nem conhece. Eu bem posso falar disso, porque os senhores sabem que recentemente perdi um ente querido na minha família e tive que passar por esse processo. Então, eu aqui também fui usuária do Serviço Funerário Municipal e falo como vereadora e como cidadã curitibana. Bom, o decreto 1597, aqui, assinado pelo prefeito na época, Carlos Alberto Richa, estabelece as questões dos regulamentos do que é obrigatório, o que é pago obrigatoriamente e o que é facultativo ao usuário. E nesse regulamento do serviço, nós temos no artigo 6, serão consideradas partes integrantes dos serviços funerários as seguintes atividades. 1. Serviços obrigatórios. A preparação do corpo, como eu falei, o fornecimento da urna, como eu disse, a montagem e manutenção dos velórios e o transporte do corpo dentro do município. Serviços facultativos tabelados. Ornamentação da urna, ornamentação das capelas mortuárias, véu, maquiagem necrófila, toalete, serviço de obtenção de certidão de óbito e obtenção de documentos para os funerais. Facultativo tabelado. Então, eu chego lá e escolho a minha florzinha, a minha coroa. Se eu tenho poder aquisitivo, eu compro uma coroa enorme. Se eu tenho pouco poder aquisitivo, eu compro uma menor. Mas isso não é oferecido gratuitamente. Isso já é facultativo, mas não é obrigatório.
E o item 3 do artigo 6 diz assim: serviços facultativos adquiridos livremente pelos usuários, ou seja, livremente. Escolha a opção do usuário. Já lhe concedo, vereador. Aluguel de capela, aluguel de veículo para acompanhamento do funeral, flores e coroas não previstas no facultativo, transporte de cadáveres exumados, tanatopraxia. Está na lei, diz, serviços facultativos adquiridos livremente pelo usuário. Eu não preciso fazer uma pesquisa muito longa, além de ter ouvido o Serviço Funerário Municipal manifestar que os usuários queixam-se principalmente de problemas com tanatopraxia. Se eu fizer uma pesquisa aqui na Câmara Municipal, eu terei vários vereadores que passaram, entre estes, passaram por essa situação. A tanatopraxia, senhores, é um procedimento de preparação do cadáver para que ele prolongue, ele se estabilize por mais horas e não entre em estado de putrefação muito rapidamente. Então, ele é utilizado em algumas situações que eu, como médica legista, conheço profundamente. Pode. Ora, por que eu deveria fazer tanatopraxia num corpo que será inumado em 12 horas, que é o padrão? Por que eu faria tanatopraxia num corpo que será enterrado, inumado, antes de 24 horas? Só se ele tiver indicação. Esse é o objetivo do nosso projeto. Nós estabelecemos em lei aqui quais são as indicações para se fazer a tanatopraxia. E está bem claro aqui, quando eu incluí o artigo 2A na Lei 1095 de 2002, que regulamenta e foi assinado pelo prefeito de 2005, quando eu digo aqui, para a preparação do corpo sem vista, descrito no inciso 1 do artigo 2, a tanatopraxia só será obrigatória, exceto quando o corpo necessitar de transporte via terra para outro município com distância superior a 250 quilômetros, quando o corpo for trasladado por via aérea ou marítima e o tempo decorrido entre o óbito e inumação ultrapassar 24 horas, e quando houver indicação do médico assistente que assinou o atestado de óbito, ou nos casos de indicação médica, pelo médico que fez o laudo no Instituto Médico Legal. Portanto, o que nós temos assistido é um abuso que as funerárias fazem, empurrando um serviço que muitas vezes não é necessário. Quando eu vou contar pessoalmente o que eu vivi, quando eu cheguei no Serviço Funerário Municipal, já havia feito já tinha ocorrido o sorteio da funerária, portanto, isso não é uma escolha do usuário. É um sorteio, eles têm lá 26 funerárias que participam desse rodízio, e você senta com esta funerária e ele te dá um documento que você tem que assinar, que diz assim: se você não fizer o serviço da tanatopraxia, você será responsável pela contaminação do meio ambiente. Eu vivi isso, senhores. Isso é criminoso. Na hora em que a família precisa ser acolhida, compreendida, eles abusam da boa vontade das pessoas, e abusam do desconhecimento da lei, abusam da ingenuidade e da inocência das pessoas. A tanatopraxia, senhores... A parte, vereador, por favor. Já lhe concedo. A tanatopraxia envolve não só a questão da preparação do corpo, no sentido de reconstituição, mas também envolve uma situação que chama... necromaquiagem. Então, eles fazem efetivamente uma maquiagem, pintam, usam base, batom, etc., porque eles dizem que o familiar quer ter uma boa lembrança do seu ente querido falecido. Só que eles se esquecem de informar para a família, muitas vezes, que esse serviço não é obrigatório. E cobram, e vem na conta, e intimidam, porque caso você não faça, você não vai poder inumar o seu ente falecido. A tanatopraxia, já lhe concedo. Desculpa. A tanatopraxia, ela foi criada, um pouco de história para os senhores conhecerem, em 1861, na guerra nos Estados Unidos, na Guerra Civil. Eles tinham muitos militares que ficavam mortos, e eles desenvolveram essa técnica para transporte dos corpos. Indicação da tanatopraxia.
Ela tem uma história mais antiga que começa no Egito. Os senhores devem ter ouvido falar das múmias. Essa técnica já começa a ser também desenvolvida no Egito. Isso porque eles acreditavam que os corpos perdurando poderiam chegar ao céu. Bom, dependendo da questão, a escolha da tanatopraxia tem que ser feita pela família, não pode ser imposta pela funerária. E, principalmente, o que a gente chama de necromaquiagem. Este serviço de preservação dos corpos é regulado ainda pela Anvisa, pela RDC 68 e pela RDC 33. Este serviço da tanatopraxia também é regulado pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, senhores, há manifestação, inclusive, do Conselho Regional de Medicina, que diz que o serviço da tanatopraxia só pode ser realizado quando necessário e acompanhado por um médico, e realizado num espaço ou num laboratório específico e preparado para isso. Eu já adianto aqui aos que se preocupam com essa questão que eu vou verificar esses laboratórios também. Eu quero um parecer da licença sanitária sobre todos esses laboratórios que tratam da tanatopraxia em Curitiba. Eu fiz uma pesquisa e muito preocupada com essa questão por ter vivido a situação e por ter ouvido de muitos amigos terem também vivido a tal situação. E isso é crime. Olha aqui. Crimes contra o consumidor, o fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. 1. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro, bem como sem justa causa ou limites quantitativos. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir seus produtos ou serviços. É crime, está previsto no Código do Consumidor. Sem falar que eu diria também a constrangimento ilegal, artigo 146, que é a extorsão, porque eles cobram preços que variam de 300 a o céu é o limite. Artigo 158, extorsão. E estelionato, artigo 171. Estava na hora de regulamentarmos essa questão. Para finalizar, e eu vou pedir que os vereadores manifestem já seus apartes, eu quero citar aqui Eclesiastes, capítulo 7, a sabedoria. Uma boa reputação vale muito mais que o perfume mais caro. O dia em que alguém morre é melhor do que aquele em que nasceu. É mais útil ir a funerais do que a festas de aniversário, porque todos teremos de morrer. E é uma boa coisa pensar nisso enquanto é tempo. Palavras de Eclesiastes. Vamos ver os apartes. Quem me pediu primeiro, por favor? Julieta. Primeiro fui eu, vereadora. Eu gostaria de cumprimentá-la, vereadora Maria Letícia, porque Vossa Excelência, como sendo médica legista, trabalhando no ML, sabe muito mais da realidade nua e crua das pessoas que perdem seus entes queridos e precisam fazer o funeral. E hoje, a gente sabe que um funeral médio não sai barato, tanto do ponto de vista da escolha da urna, quanto dos serviços que o sistema oferece. Há alguns anos atrás, nós fizemos uma CPI aqui na Câmara, o vereador Jairo Marcelino também participou, sobre todos esses problemas, inclusive dos problemas sanitários, que alguns, 15 minutos por oradora, que algumas empresas de tanatopraxia executavam, o problema do esgoto, a questão da vigilância sanitária, um monte de problema. Mas, vereadora, só um minutinho, eu vou ter que fazer agora um pedido de prorrogação por alguns minutinhos, só para que a gente possa, a senhora continue discutindo. Nós temos só 6 minutos. Então, pode pedir prorrogação. Vereadora Maria Letícia... Só um minutinho, vereadora Julieta. Vereador Bruno vai... Vereador Mauro Inácio. Vamos lá, requerimento, senhor presidente. Pois não, vereador. Devido ainda, faltando 2 projetos da pauta, eu peço a prorrogação da sessão por mais 1 hora. Não, só para esclarecer. É só para a discussão desse projeto. Depois nós faremos uma pausa e retornaremos. É isso. Então, pode ser por... Pode ser 1 hora. Perfeito. Por 1 hora, senhor presidente. Acato o requerimento do vereador. Está
Em votação, o requerimento, vereador Mauro. Não havendo objeções, com voto favorável, está aprovado o requerimento. Vereadora, continua com a palavra. Por favor. Tícia, o vosso projeto regulamenta um serviço que, de alguma forma, as pessoas fragilizadas chegam lá na funerária e se sentem quase que obrigatoriamente a fazer a tanatopraxia. Isso não é obrigatório, só em situações, como Vossa Excelência falou, em situações de contaminação por doenças que vão contaminar o solo, e também sobre a questão de viagens que deve ser feito para evitar uma série de problemas. É muito importante essa regulamentação para que toda a população saiba que não é obrigatório, mas que pode fazer se assim o desejar. Meus parabéns, vai contar com o meu apoio. Muito obrigado. Vereador Jairo. Obrigado, nobre vereadora. Fico muito feliz quando vejo alguém subir essa tribuna e defender uma luta que há anos nós viemos tentando fazer com que a população seja respeitada, com que o consumidor, com a pessoa que naquela hora triste, ela seja respeitada no seu posicionamento. Nós queremos que seja livre escolha. O cidadão mora lá em Santa Felicidade, vai lá na funerária de Santa Felicidade, acerta a forma de pagamento, acerta como fazer, tudo. Não temos que esquecer aqueles tempos em que se comprava corpos, faziam negócios. Hoje existe um Ministério Público, existe uma Polícia Federal atuante e que pode muito bem, nesses casos, caçar o alvará de quem infringir a lei, for lá querer pegar as pessoas nos hospitais, ou mesmo aqui no Instituto Médico Legal aqui. Então, dizer, nobre vereador, que ainda vamos lutar. Em janeiro estamos reapresentando para que volte a ser a pessoa escolha a funerária que desejar. Até porque hoje, se fizer o funeral numa funerária e você comprar a coroa numa outra funerária, a funerária não leva a coroa. A funerária que está fazendo não leva. Não leva, deixa lá. A pessoa tem que se virar com o carro e levar as coroas. Outra coisa, onde é feito esses serviços de tratamento dos corpos, a vereadora Julieta foi muito feliz quando disse, muitas delas jogam no esgoto o que é feito lá dentro. Não tem um tratamento. Isso tem que ser olhado. Por isso, já no próximo ano, como já falei, vamos lutar novamente para que as pessoas, no momento mais difícil da vida, sejam respeitadas aí. Vereador Jairo, muito grata, mas eu já lhe digo eu trabalho há 23 anos no Instituto Médico Legal, fui necropsista, minha carreira iniciou como médica legista, fazendo necrópsias no Instituto Médico Legal, e eu assisti de perto como é que funcionava na época em que não havia o rodízio. Quando não havia o rodízio, vereador, o primeiro a chegar no corpo na estrada era a funerária, antes do carro do ML. Então eu já lhe digo eu não concordo com o fim do rodízio. Porque em acabando o rodízio, nós teremos novamente essa questão das funerárias se anteciparem ao serviço e oferecerem daí um mercado muito mais complicado e muito mais difícil da gente lidar. O vereador Ezequias, por favor. Vereadora, desculpa, pessoal, até peço desculpa ao vereador Ezequias, mas não é para acabar com o rodízio, é no caso da pessoa querer fazer com a sua funerária de preferência. Não acabar com o rodízio, de maneira nenhuma, mas dar oportunidade para a pessoa fazer aonde ela melhor desejar. Bom, já lhe disse o que penso do assunto. Vereador Ezequias, por favor. Bom dia, vereadora. Parabéns pelo projeto. Nós passamos, eu e a senhora passamos esse ano. Foi alvo de denúncia no começo do ano, primeira semana de maio, quando sepultamos, primeiro dia de maio, quando sepultamos a minha mãe. E comentei aqui na casa e até... A gente nessa hora fica muito revoltado porque acontece com você, então você vê falar dos outros. E aconteceu comigo, como aconteceu com a senhora, a pessoa forçou, ela não ofereceu um serviço, ela disse, se não fizer, aqui eu não faço. E eu disse, então tá bom, voltei ao serviço funerário e fui a um outro lugar. Liguei no outro lugar e falei, eu não vou fazer tanato. Se você falar que vai fazer, eu não vou procurar outro lugar. Quer dizer, eu fiz num segundo lugar
sem nenhum problema, graças a Deus correu tudo bem, né? Mas assim, o que irrita a gente é essa facilidade que o sistema tem de forçar a pessoa, né, a ter que buscar dinheiro, às vezes até de pessoas que emprestado, porque a pessoa, muitos ali não tem mesmo, né? Eu tive uma situação ontem, né, para amanhecer ontem, domingo à noite, o cidadão me ligou pedindo para ver o que ele fazia, por quê? A funerária faleceu a pessoa, pediu de cara R$ 2.500 de uma família que não tinha condições, e eu disse, não precisa, vai ao serviço funerário, dei toda a maneira que a pessoa faria para poder alcançar o objetivo dela, e ontem ela me agradeceu que deu tudo certinho. Quer dizer, se ela não tem essa pessoa que instrui, vai acabar endividada com problema. Parabéns, vereadora, pelo projeto. Muito obrigada, vereador. Eu quero fazer mais uma observação. O pagamento das funerárias é à vista. À vista. Morreu, a família tem que pagar à vista. Não há opção. Então, a gente realmente tem que colocar o olhar nessas questões, porque está trazendo problema para o cidadão curitibano. Vereadora Maria, quem me pediu? Obrigada pela parte. Escrito aí, vereadora, por favor. Estou inscrito. Oscalino. Oscalino. Pois não, vereadora Maria. Obrigado. Obrigada, vereadora. Eu também acho que tem que ter um profissional, um médico, que receite o atanato. Porque aí sim, dependendo da doença, como já aconteceu comigo também, tinha que fazer. Porque não podia, era uma doença grave, e daí tinha que... Porque senão ele ia inchar muito. Então, precisou mesmo ser feito o atanato. Mas parabéns pelo projeto, e pode contar com o meu voto. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Obrigada. Não obrigar as pessoas a quererem, obrigá-las a comprar esse pacote. Parabéns, Maria Letícia. Obrigada, vereadora. Vereador Bruno. Obrigado, vereadora. Eu estava acompanhando o debate, e uma das situações que nós verificamos na lei, que talvez precisa ser mudada quanto ao rodízio, é o fato de que quando as pessoas que não são da cidade de Curitiba falecem na cidade, acaba que não ocorre o rodízio para elas, e principalmente isso faz com que possa acontecer falhas no sistema pelo fato de não acontecer o rodízio. Então, já sugerimos isso à prefeitura para que estude essa possibilidade, para que ou seja uma funerária da cidade de origem da pessoa, ou uma funerária da cidade de Curitiba, dentre as do rodízio, que façam o translado do corpo até a cidade de origem. Digo assim, por exemplo, uma pessoa que vem de Umuarama para se internar no Hospital de Clínicas, e falece, infelizmente, na cidade de Curitiba, ele não fica direto para o rodízio, sendo que qualquer funerária da região metropolitana poderá atender, né? Fazer esse atendimento. Então, uma sugestão que a gente possa fazer um estudo para que as funerárias da cidade de Curitiba, ou a funerária de Umuarama, que é da cidade de origem dessa pessoa, possa fazer esse atendimento, visto que teria menos possibilidades de falhas, como a forma ocorria antes do rodízio. Então, uma sugestão que, além de tudo, além de ficar mais transparente, mais isonômico, pode beneficiar bastante o Caixa Municipal, visto que essas empresas da cidade de Curitiba recolhem imposto na cidade de Curitiba. Perfeito. Então, é uma sugestão que a gente faz para que possa ser aprofundado nos debates para a sequência do projeto. Ótimo, vereador. Muito grata. Vamos levar essa sugestão, sim. Vereador Hélio, com todo prazer, concedo a palavra a Vossa Excelência. Vereadora, obrigado. Pensei que Vossa Excelência ia me esquecer novamente. Parabenizá-la pela sensibilidade e alertar. Muitas pessoas que representam as funerárias se aproveitam do momento de dor das famílias e até desinformação e dão informações errôneas nesse sentido, dizendo que o cadáver vai sangrar ou que tem esse tipo de coisa, exatamente para poder cobrar mais. Então, teria que ser feito um trabalho de orientação nesse sentido também junto à Prefeitura de Curitiba e junto aos setores que cuidam disso. E parabéns pela sua sensibilidade. Dizem que os médicos não são assim, mas a senhora cada dia demonstra mais, inclusive pela citação da Bíblia. Nós estamos cada dia com uma bancada de vereadores mais ecumênicos aqui. Ontem o vereador Serginho homenageou a Igreja Assembleia de Deus, hoje a senhora citou a Bíblia. É bom ver que nós estamos atuando dessa forma e todos confiando em Deus. Muito obrigada, vereador. Vereador Oscalino, seu à parte. Vereadora Maria Letícia. Uma parte, vereadora. Parabéns por essa iniciativa tão salutar.
A senhora realmente estava precisando chegar nessa Curitiba e, de repente, como sugestão, vamos avançar ao Paraná. O vereador Pessutti comentou aí de Umuarama, mas outras cidades também têm essa dificuldade. Então, eu ainda queria que a senhora, por favor, como técnica, médica, esclareça uma dúvida, por gentileza. Eu sei que os outros vereadores sabem, mas eu não sei. Pois não. Quando a pessoa é sepultada 3 vezes, amputada uma perna, a funerária entra, porque um corpo já se torna delicado, imaginem todas essas diferenças de sepultamento. Por favor. Sim, existe... É feito um documento, na verdade. Isso são restos, na verdade, não é o ser humano. Então, existe um documento para fazer a inumação dessas partes e logo que a família indique onde será sepultada a parte do corpo, isso é feito e documentado. Isso acontece mesmo. Porque a gente, efetivamente, não vai jogar um órgão humano fora, não é? Então, isso é regularizado também pela Anvisa, enfim. Obrigado, vereadora. Eu só queria fazer mais uma observação em relação a essa questão. É necessário e urgente que esta lei seja divulgada para a população, porque esta lei eu estou com ela aqui, essa lei de serviço funerário de 1597, ela já existe desde 2005 e aqui já diz que é facultativo. Só que agora prevê-se, está sendo prevista aqui na lei 10.595 da Câmara, também aprovada aqui na Câmara, a punição. Artigo 12. O poder público municipal, quando da inobservância das obrigações e deveres previstos nessa lei, que regula o serviço funerário, aplicará aos infratores separados ou cumulativamente as seguintes sanções administrativas de acordo com a natureza leve, grave ou gravíssima da infração. 1. Vou chegar onde me diz respeito aqui. Advertência por escrito, apreensão e perda a favor dos artigos e materiais utilizados pelos infratores e multa de R$ 500, R$ 1.000 e R$ 2.000. Então, existe já punição prevista pela lei da prefeitura para esses casos. Agora, é importante que a gente possa permitir que chegue essa informação à população. Vereadora Noêmia, sua Muito parte. obrigada. Rapidinho. Parabéns, vereadora, por essa proposta. Eu vivenciei essa questão. Não é fácil você tentar enxugar todo um custeio de um velório e deixar lá R$ 11.000. É muito dinheiro para a classe média, baixa, que não tem nem dinheiro para pagar um seguro funeral. Mas eu queria fazer menção da palavra de Salomão, que a senhora citou. É uma leitura muito interessante, realmente é verdadeira. A Bíblia diz assim, que é melhor você estar num velório do que numa festa. Por quê? Porque a sinceridade de estar no velório é desprovida de qualquer retorno. Então, é uma reflexão de que, quando você prestigia um local, como é que está o prestígio do seu coração em relação à sinceridade com aquela pessoa? Você está indo lá pela pessoa ou você está indo lá pelo comes e bebes? Então, o Salomão foi muito grandioso, ele foi o homem mais sábio da face da terra, justamente para essa reflexão. Mas eu concordo com essa questão e penso até que a gente precisa pensar em mecanismo para parcelamento também, porque é absurdo você ter que fazer um pagamento à vista num momento tão difícil como esse. Parabéns, vamos votar favorável. PMDB de Guerra vota com você. Muito obrigada, vereadora Noêmia. Peço o voto de todos os colegas vereadores e muito grata por me ouvirem. Continua em discussão. Continua em discussão. Em votação, substitutivo geral. Vereadores se manifestem pelo voto. Quatorze horas. 2h30, por favor. Encerrada a votação. 27 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, o projeto aprovado em primeiro turno.